Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que acompanha o nosso canal da Paróquia São José, nosso paroquiano, ou de outros lugares do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura orante da Palavra de Deus. Então convido você a escolher um cantinho bem reservado e por alguns minutos hoje nós mergulharmos no texto sagrado. Então, coloque assim na sua Bíblia Marcos 10, tome aí Marcos 10 em mãos, versículos do 32 ao 45. Marcos 10, versículos do 32 ao 45. Então, alegria mais uma vez reencontrar você aqui e juntos, neste dia, fazer uma experiência com a Palavra de Deus. Invoquemos assim a presença da Santíssima Trindade e a ação do seu Espírito para que possa conduzir ao longo dessa reflexão, ao longo dessa oração com a Palavra, todo o caminho que iremos percorrer com o nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Já está com a sua Bíblia na mão? Então vamos lá, junto comigo, rezando com a Palavra de Deus e assim adentrando naquilo que Ele quer falar para a gente hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Estavam a caminho subindo a Jerusalém e Jesus ia à sua frente. Estavam assombrados e os que o seguiam tinham medo. Jesus outra vez chamou os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele. Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, dirigiram-se a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado como o batismo com o qual serei batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis, com o batismo com que serei batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles a quem foi preparado. Os outros 10, ao ouvirem isso, começaram a se indignar contra Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Então convido você agora a fechar um pouco os olhos e a se imaginar nesse texto. Respire profundamente, vá assim se livrando dos pensamentos, das dispersões, e vamos agora adentrar de novo ao texto. Se você até quiser parar esse vídeo para retomar o texto de novo, e à medida que você vai retomando,
o texto de hoje, você vai se imaginando nessa cena. Você está caminhando com Jesus subindo rumo a Jerusalém. O mestre está na posição dele, à frente dos discípulos. Você junto com Pedro, Tiago, João, Matias, os 12, vão caminhando e vão ouvindo do mestre aquilo que ele tem a dizer. O texto fala que os discípulos estavam assombrados. Perceba no olhar dos discípulos esse assombro. O que Jesus irá falar para eles? Qual a exigência de ser discípulo de Jesus? Parece que a hora do Senhor está se aproximando. O que fazer? Como dar continuidade à missão do Mestre? O que o Mestre quer de nós? E assim, de repente, Jesus diz para os discípulos: fique com os discípulos à parte junto com Jesus e ouça o Senhor falar essas palavras que também caem ao seu coração e ao meu coração hoje. Eis que estamos subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Imagine a apreensão dos discípulos ouvindo isso. Nossa, o Mestre que é a esperança de Israel, o Mestre que vem trazer a boa nova do reino, vai ser entregue? Eles condenarão à morte, o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão, matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Tudo isso acontecerá com o Mestre, mas isso não será o fim. O Mestre vai vencer não somente o Império Romano, não somente aqueles que o maltrataram, mas com a força do amor, a força do perdão e a própria ação de Deus fará com que Ele, que é Deus, ressuscite ao terceiro dia e vença a morte. Vencendo a morte, Jesus vence tudo aquilo que quer acabar com a caminhada do cristão, tudo aquilo que quer destruir ou oprimir a vida de cada um. E logo que Jesus vai dizendo isso, Tiago e João pedem algo a Jesus. Pensam que Jesus irá governar de uma forma triunfal, de que irá sentar no trono e que eles terão uma posição de destaque. Pedro e Tiago reivindicam isso do Senhor. Os outros olham, perceba o olhar dos outros para Tiago e João. É como se os outros estivessem falando assim: nossa, o que esses dois estão pedindo? Olha o destaque deles. Qual é o sentido de estar destacado? Qual é o sentido de ter uma posição privilegiada enquanto nós estamos aqui? De repente, Jesus os coloca no lugar. E é interessante que ao longo dessa conversa entre eles não sabem o que irá acontecer de fato com o Mestre. Mas o Mestre já sabe o que vai acontecer com eles. E ao final desse diálogo, o Mestre chama os 12. Os 10 estavam olhando com um olhar desconfiado aos dois, conversando com Jesus. E agora o Mestre sabe que aquela palavra que ele vai agora fechar esse discurso, esse diálogo, não somente vai servir aos 2, mas vai servir a todos os discípulos que estão presentes, inclusive nós. Olha o que Jesus diz. Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que os serve. Perceba agora a dinâmica do Senhor. Perceba agora aquilo que o Senhor quer, não somente de Tiago e João, mas também dos 12 e de todos os seus discípulos, incluindo nós, em pleno século 21. Perceba o Senhor nos ensinando. Primeiro, tirando de nós todo medo de segui-lo,
E segundo, nos ajudando a reconhecer o nosso papel, o nosso lugar, a nossa missão. Permita que essas palavras do Mestre, essa exortação do Mestre, que nos chama a servir, a ser o menor, a ser servo de todos, assim como ele foi servo de todos. Permita que essa palavra possa acalentar o nosso coração e possa nos fazer confirmar o nosso chamado de discípulo. Quando nós reconhecemos e encontramos o nosso lugar, nós não queremos o lugar do outro, nós não precisamos do primeiro lugar, nós não precisamos estar acima nem de nós mesmos. Quando o ser humano reconhece o seu verdadeiro lugar, e isso ele encontra graças à ação de Deus que o faz descobrir, é aí que ele encontra a felicidade. É aí que ele encontra a verdadeira realização. Porque está no lugar que compete só a ele e mais ninguém. Um lugar onde ninguém vai tomar, mas um lugar que vai acabar sendo dom para a vida dos outros. Porque nessa plena realização, no chamado que Deus fez aos discípulos e a nós vamos, com os talentos, com os dons que Deus nos deu, nós vamos servir a todos. Com o pouco que nós temos. Vamos imaginando essa frase ecoando no nosso coração e nos fazendo perceber do que o Senhor nos chama para servir aos outros. Quais são os meus dons e os seus dons que podemos colocar a serviço do Senhor e ao serviço dos irmãos, para assim de fato concretizar ou dar continuidade àquilo que o Senhor começou e aquilo que o Senhor pretende continuar através de mim e de você e através de todos aqueles que irão adentrar nesse momento. Permita as palavras do Senhor encorajar o seu coração, tirar todo medo e fazer reconhecer tudo aquilo pelo qual você foi chamada. E à medida que você vai reconhecendo aquilo que o Senhor te deu como dom, aquele chamado que o Senhor faz a você para se doar aos outros, agora você apresenta ao Senhor quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais foram as vezes que você desejou ser o primeiro, desejou ser reconhecido, desejou estar em destaque, mesmo às vezes sem perceber. Quais foram as vezes que você temeu diante de tamanha missão? E apresentando isso ao Senhor, peçamos ao Senhor graça dessa humildade. A humildade de reconhecermos o local onde Ele nos chamou. Peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que nós queríamos ser o destaque, queríamos as atenções para nós, queríamos pensar só em nós mesmos. E à medida que você vai apresentando, nós vamos apresentando isso ao Senhor, o Senhor com seu amor curativo vai ordenando e vai nos fazendo mais do que compreender, com a ação do seu Espírito Santo, vai nos fazendo perceber o nosso verdadeiro lugar. Aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer ser o maior, seja o menor de todos. E por que o menor acaba sendo o maior? Porque se fazendo pequeno, nós damos espaço para que Deus,
que é grande, possa manifestar a sua obra. Quanto mais nos fazemos pequenos, mais Deus se faz grande. E somado com a nossa pequenez, muitos e muitos frutos irão ser colhidos, porque não estamos sozinhos nessa caminhada. Você e eu não estamos subindo sozinhos para Jerusalém. O Mestre está à frente. E estando à frente, presente no meio de nós, vai potencializando os nossos dons e vai nos fazendo reconhecer o nosso papel, a importância do nosso papel no seu discipulado. Continuando falando com o Senhor, continuando apresentando os desafios, vamos silenciando o nosso coração e vamos permitindo que o Senhor agora visitando o mais profundo do nosso coração, vá derramando a calmaria, a paz e principalmente nos fazendo compreender que o lugar de destaque, ou o primeiro lugar, ou ser o maior de todos, não nos leva a uma realização e acaba sendo muitas vezes uma falsa segurança. Mas vamos permitindo nesse silêncio que o Senhor nos mostre e confirme o nosso verdadeiro lugar de servo, de irmão, de colaborador com o reino de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí, você tomou o seu lugar? Tomemos o nosso lugar de discípulo. Agora é seguir. Então, mais uma vez, nós convidamos a você a compartilhar esse vídeo, esse momento que se eterniza todas as vezes que alguém clica e começa a rezar conosco. Seja em qual momento, em qual dia, seja da maneira como for. Por isso nós precisamos que você compartilhe para mais e mais pessoas. Para aquela pessoa que você, nossa, essa pessoa, assim como eu tive essa experiência, eu quero que também essa pessoa tenha essa experiência. Esse contato vivo com a Palavra de Deus, que precisa atingir mais e mais corações. E com a graça de Deus, nós vamos assim acabando sendo dom para a vida de muitas pessoas. Se você não se inscreveu no canal, ainda dá tempo, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação porque ele vai avisar imediatamente tudo aquilo que a gente proporciona para você. Deus nos ajudando e você também junto conosco fazendo irradiar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês, um bom dia, uma alegria revê-los aqui e a gente vai se encontrando logo mais. Até mais.